importante, que é a presença de duas pessoas extremamente ricas em conhecimento e que vai poder nos dar aí uma luz sobre esse tema, né, que acho que é tão importante para a região da Amazônia, para o Brasil, e sabemos também que para o mundo, né, os desafios da transição da economia linear para a economia circular, os desafios e oportunidades de investimentos na biodiversidade da região e as contribuições que isso possa trazer para o mundo empresarial, para o mundo corporativo e também para a academia, para o mundo da pesquisa. Agradeço, então, imensamente aí a presença dessa forma, nesse ano, da Priscila Mata, do professor Cleinaldo Costa e, bom, ambos dispensam aqui mais comentários, eu não vou tomar mais o tempo, passo aqui, então, a palavra, por favor. Muito obrigado por aceitarem o convite e estarem aqui conosco. Muito obrigado. Professor Cleinaldo, o senhor vai compartilhar uma apresentação? Deixa comigo primeiro. Deixa eu só abrir aqui, tá? Ok? Ok, meu irmão? Não, eu estou dizendo é você me deixa na imagem, eu inicio e você põe a apresentação, tá bom? Volta para mim. Cleinaldo, a palavra é sua. Fica Neste momento, obrigado. Me volta a imagem. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Fundação Vanzolini ao professor João pela oportunidade, professor João Amato, está aqui nesse painel 4, Desafios e Oportunidades de Economia Circular na Amazônia. Saudar também a senhora Priscila Mata, gerente de sustentabilidade do programa Amazônia da Natura, com quem divido esse painel, e iremos agora passar a nossa apresentação. Estamos aqui, então, no segundo seminário de Economia Circular e Sustentabilidade na Cadeia Produtiva, e vamos debater sobre economia circular e sistemas de produção sustentável. Nós vamos focar hoje, nós vamos colocar o eixo do nosso diálogo sobre a Escola de Negócios Sustentáveis da Floresta, o Rainforest Social Business School. Essa é a nossa proposta, é disso que nós vamos falar hoje. É a novidade que nós trazemos e trazemos aí junto com a Fundação Vanzolini, junto com o Instituto de Estudos Avançados da USP, junto com a FEA USP e, naturalmente, com a Poli, também nossa parceira nesse cenário. A economia circular, ela fala da fronteira da inovação, e o Ricardo Abramovay já citava a ambição em incorporar a ideia de economia circular ao âmago, ao eixo das cadeias globais de valor. E aqui nós estamos falando de gerar infraestrutura num estado que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é o maior estado da federação. Estamos falando de formar recursos humanos qualificados e abrir um portfólio de negócios inovadores na nossa região. De que modo isso? Num modelo de negócios bioeconômicos, sociais, criativos, que requeira uma nova educação empresarial. E nós estamos falando aqui de integrar a academia à empresa num novo cenário econômico, estruturar um novo campo de conhecimento e prática de negócios na Amazônia, mas, sobretudo, formar pessoas que entendam de negócios na Amazônia, sobretudo amazônidas. E essa é a lacuna que nós desejamos preencher. Nós estamos falando de conservação da floresta, de políticas públicas, de fiscalização e monitoramento, num momento muito sensível para a Amazônia. Estamos falando aqui de proteger a floresta e trazer valoração econômica a essa proteção. Estamos falando de uma área muito grande, não é só o estado do Amazonas, estamos falando da Pan-Amazônia, estamos falando aqui de 8 estados da federação e mais, pelo menos, 5 países ao nosso redor. Aqui com o Amazonas, tríplice fronteira, com o Peru e a Colômbia, numa fronteira aberta numa cidade chamada Tabatinga, no nosso extremo oeste, a 1.100 quilômetros de Manaus. Nessa cidade, temos fronteira aberta com a cidade de Letícia, na Colômbia. E é muito importante pensar a Amazônia, pensar 40% da área da América do Sul e pensar 7,5 milhões de quilômetros quadrados e, sobretudo, dar foco
a 30 milhões de pessoas que precisam de geração de emprego e renda, ao mesmo tempo preservando a nossa floresta, que é o nosso maior ativo. Numa região que vem sofrendo gravíssimas mudanças climáticas, sobretudo por conta do aquecimento global, que tem sido negligenciado e sistematicamente negado, mas estamos falando também de um ano muito crítico, um ano de pandemia para a humanidade, mas, ao mesmo tempo, um ano aqui na nossa região que registra o maior número de queimadas da história, 16 mil focos ativos de queimada até o mês de setembro de 2020. E nós estamos falando aí ainda não contabilizados outubro, novembro e dezembro. Então, o ano de maior registro de queimadas da história da humanidade na Amazônia. Isso nos preocupa muitíssimo, porque estamos perdendo patrimônio ativo, estamos perdendo aqui uma cadeia biológica que jamais será recuperada. Estamos falando também, já que estamos falando aqui nesse painel, da presença da Natura, negócios sustentáveis da sociobiodiversidade da Pan-Amazônia. Estamos falando de um volume de negócios que supera 1 bilhão e meio de reais ano na aquisição de insumos, no desenvolvimento local, no fortalecimento institucional, num cenário de inovação e projetos ambientais, compra de créditos de carbono e assim por diante. Estamos falando de repartição de benefícios, da ordem de 1 bilhão e meio ano, somente Natura. Estamos falando de Natura, mas temos outras empresas presentes nesse grandioso mercado chamado Amazônia. E estamos falando também de repartição de benefícios. Isso significa aí que a Natura publica no seu balanço, em 2018, cerca de 36 milhões de reais de aquisições junto às comunidades fornecedoras. E aqui relata um aumento de 50% em relação a 2017. Estamos falando aí de aumentar a renda anual das famílias a cerca de R$ 3.000 ano. Ok, mas nós estamos falando de um mercado gigantesco, um mercado de beleza, um mercado de cosméticos, de aquisição de cerca de 100 milhões de reais em compras de produtos comunitários, não só de Natura, mas de diversas empresas que atuam aqui na Amazônia, junto a essas cadeias comunitárias. Mas isso representa um mercado que a Amazon estima em 106 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de um mercado muito grande, um mercado de um cenário muito promissor e, naturalmente, esse mercado ele significa também que essas cadeias produtivas locais comecem a agregar valor, que elas não sejam apenas produtoras de insumos, mas que elas possam agregar valor aos produtos gerados aqui e que surjam também empresas de economia local, mas com o olhar global. Então, é dentro desse cenário que nós reproduzimos aqui uma fala de Berta Ecker e que Silva e Roma descrevem relativas ao momento em que as universidades federais e estaduais da região ainda não tenham vínculos cooperativos explícitos e agendas compartilhadas em setores de pesquisa com objetivos e metas comuns. E é muito importante, ao momento em que surge nesse cenário, o Rainforest Social Business School. E é engraçado que outro dia um colega me perguntava, mas vem cá, esse negócio não vai ter um nome em português? Eu digo, amigo, deixa eu te contar uma história. Nós visitamos uma universidade na Holanda. Essa universidade, ela dá as aulas todas em inglês, todas as disciplinas. E isso já está estabelecido lá há mais de 20 anos. E eu quero te falar que nos próximos 10 anos é muito provável que esse cenário chegue aqui também. Porque apenas 1/6 da população mundial fala a língua portuguesa. E é muito importante dialogar com o mundo nesse cenário. E o Rainforest Social Business School ele surge como uma proposição de um trabalho colaborativo para formar quadros para atuação e presença em empresas privadas, junto às novas cadeias produtivas aqui no estado do Amazonas e na Amazônia como um todo, em formar quadros para atuação em governos, em bancos, em agências de fomento e que possa incluir todos os estados da Amazônia. E, eventualmente, também, nós estamos falando não só da Amazônia brasileira, mas da Pan-Amazônia. E o que é o nosso cenário? Cooperativa científica internacional, foco na estratégia de educação lato e estrito sensu, visando business, visando negócios, redes cooperando na elaboração e oferta de cursos e disciplinas. E aqui nós começamos há quase 1 ano e meio
num Project Preparation Facility, conseguimos uma emenda parlamentar de uma deputada estadual, doutora Terezinha Ruiz, que aportou R$500 mil para o início das atividades do Rainforest. Nós estamos em diálogo com o BNDES, com o Fundo Amazônia, com a ideia de criar cátedras aqui, patrocínios, endowments. E o que é o público-alvo? Cerca de 800 ex-alunos da Universidade do Estado do Amazonas em diversos municípios do estado. Comunidades industriais e empresariais, administradores de programas de políticas públicas, empresas, associações, cooperativas envolvidas com questões associadas à sustentabilidade em floresta tropical e aqui nos nossos ecossistemas. Estamos falando aqui de fomentar a sustentabilidade, identificar oportunidades para a valorização econômica da floresta em pé, formar acadêmicos, formar executivos, empreendedores, promover pesquisa aplicada, idealizar novos instrumentos financeiros e modelos de negócios, e essa modelagem precisa ser científica, não pode ser empírica, e complementar com outras estratégias já existentes para a redução do desmatamento. Estamos falando aqui de ofertar 800 vagas da pós-graduação Lato Sensu em 13 municípios inicialmente, em Manaus, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Tefé, Coari, Lábrea, Parintins, Maués, São Gabriel da Cachoeira e Boca do Acre. Num primeiro momento, numa primeira versão, com 18 meses de curso, com carga horária distribuída em 450 horas. O Rainforest Business School, com este curso, já tem suas inscrições abertas desde o dia 16 de novembro, portanto, há quase um mês. E o que é o nosso propósito? Articular a biodiversidade e espaços produtivos, conectar nossos espaços produtivos em rede e, naturalmente, atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável, erradicando pobreza, gerando boa saúde e bem-estar, gerando educação de qualidade, acesso a emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, reduzir desigualdades, fortalecimento de cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições, parceria em prol das metas. Ou seja, estamos falando aqui de praticamente todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS. Mas, sobretudo, focando aqui em 9, 10, 11 e 12. Estamos falando de colaboração, estamos falando de trabalho cooperativo e estamos falando de economia circular num plano estratégico de 10 anos para a Amazônia até 2030. E aqui surge a nossa pós-graduação, surge a página eletrônica do nosso Rainforest Social Business School, e eu peço que abra a nossa página. Interrompe o compartilhamento, irmão. Abre a página. E aqui nós estamos na página do Rainforest Social Business School. Deixa na página. Então, aqui é a nossa pós-graduação. Nós vamos ver aí diversos cenários, o registro, a inscrição para a nossa pós. Próxima página. Deixa lá na inicial, só rodando. Consegue... Aqui na setinha aqui, meu irmão. Na setinha aqui, por favor. Então, fica o convite a visitarem o site da Rainforest Social Business School, junto à Universidade do Estado do Amazonas. Agradeço muitíssimo a oportunidade de nós estarmos aqui juntos nessa mesa, nesse dia. Agradeço à Fundação Vanzolini o honroso convite para a Universidade do Estado do Amazonas dialogar sobre assunto tão importante para a nossa região. Cleinaldo, eu que agradeço. Obrigada. Vou convidar a professora Priscila aqui para falar. Priscila. Eu espero ter me mantido dentro do tempo. Não, Cleinaldo, tranquilo. A gente vai poder voltar e bater um papo no final do nosso painel aqui. Fica tranquilo.
Priscila, por favor, fique à vontade para começar. Olá, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. Meu nome é Priscila Mata, eu sou gerente de sustentabilidade da empresa Natura, eu coordeno um núcleo que se chama Núcleo Amazônia Viva, em que a gente direciona a estratégia de atuação da Natura para a Amazônia. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e ter vindo falar depois do Kleinaldo e ter a oportunidade de conhecer essa iniciativa da Rainforest Social Business School. Acho que esse é um marco fundamental para vocês vão ver como conecta com o que eu vou contar um pouco sobre a nossa atuação na Amazônia. Então, eu vou fazer uma apresentação partindo, né, da história da Natura na região. A Natura é uma empresa brasileira, tem mais de 50 anos, foi fundada em 1959, sempre carregou uma abordagem com olhar sustentabilidade para sua forma de atuação em diferentes aspectos e recentemente, né, ela se tornou uma holding, a Natura ela adquiriu, né, a Aesop, The Body Shop e grande parte da Avon, e agora nós fazemos parte de um grupo mundial que está em mais de 100 países. Isso é um movimento de uma empresa brasileira, acho que é importante destacar isso. E somos agora a empresa Natura & Co. Como eu disse, aqui tem alguns dados da Natura, né, mas eu acho que, bom, aqui na América Latina, ela está presente em vários países, também nos Estados Unidos, França, e a gente está começando um movimento de internacionalização e também temos uma presença na Malásia, né? A nossa origem, a gente começou em São Paulo, onde a gente tem uma unidade produtiva em Cajamar, que é uma cidade que fica do lado da cidade de São Paulo, temos uma outra unidade que fica perto da cidade de São Paulo, que é o NASP, e acho que o que é importante destacar aqui, que desde 2014 a gente fundou, né, criou o Ecoparque, que é um centro voltado para uma simbiose industrial que fica em Benevides, que fica a 30 quilômetros de Belém, né? Dito isso, eu queria contar um pouco a nossa história na Amazônia. Então, a Natura é de 59, mas desde os anos 2000, e eu acho que é importante a gente pegar como marco a Eco 92, né, que cria todo um movimento mundial, e com isso a gente, desde os anos 2000, lançou a linha Ecos, focada em produtos da sociobiodiversidade brasileira, né, com um direcional forte para a Amazônia. A partir disso, a gente começou a investir em pesquisa de ingredientes, no desenvolvimento e escala de cadeias da sociobiodiversidade, e que gera, o que o professor destacou, né, processos de repartição de benefícios que estão relacionados à Convenção da Diversidade Biológica e à medida provisória que se tornou lei em 2015 relacionada à repartição de benefícios aqui no Brasil, né. Acho que a Natura tem um pioneirismo nessa forma de atuação, nessa abordagem. Eu acho que é importante destacar aqui, né, que quando a gente fala e esse é um potencial que na apresentação anterior a gente viu, a Amazônia tem inúmeros potenciais. O olhar da Natura para a Amazônia é trabalhar com a Amazônia a partir das suas vocações, agregando valor na região, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. E como que a gente faz isso, né? Acho que só contando um pouco do nosso jeito de trabalhar, a gente tem um time de pesquisa que fica lá no Ecoparque. Então, você vai pesquisar o ingrediente, mas antes disso você está pesquisando o manejo, a forma de extração desse produto, sempre em parceria com as populações, comunidades locais, né? Acho que esse é um olhar da Natura. E aí, a partir da viabilidade, né, técnica desse ingrediente para ser aplicado em produtos cosméticos, a gente entra numa nova fase de pensar como a gente escala esse ingrediente, mas acho que um ponto importante é como que a gente também, né, gera valor localmente. E a mentalidade da Natura é justamente essa. Então, a gente transfere tecnologia e quando, né, as condições e as parcerias que a gente tem em determinadas regiões são propícias, tem interesse, a gente apoia a criação ou o fortalecimento de unidades de beneficiamento
desses insumos da sociobiodiversidade, como, por exemplo, ao invés de você comprar uma semente de ucuba, que está aqui na foto, e eu vou dar um exemplo do Médio Juruá, que está no Amazonas, a gente compra a manteiga de ucuba, a manteiga de murumuru e o óleo de andiroba, né? Então, a gente tem um time multidisciplinar que trabalha em campo, né, com uma assessoria técnica e com parcerias também, né, junto a parceiros que a gente vai formando nas regiões onde a gente atua, para poder estar desenvolvendo esse ingrediente e comprando o ingrediente a partir dos requisitos técnicos indicados, com a qualidade necessária e gerando valor na região, né? Então, acho que esse é um marco importante. Para tudo isso acontecer, a gente também teve que ter muito aprendizado institucional, né? Acho que desafios, falando de desafios, a Natura passou por um processo de incorporar equipes com perfil, né? com o conhecimento necessário para poder fazer esse diálogo, essa construção. A gente criou política de uso sustentável da biodiversidade. Então, foi todo um aprendizado institucional numa primeira década. Nessa segunda década, 2010 a 2020, a gente cria e direciona toda a nossa atuação para a Amazônia, o que antes tinha um olhar Brasil. A partir de 2010, a gente entendeu, e até para um aspecto de sustentabilidade, e olhando, né, a gente tem uma visão de sustentabilidade que está no site da Natura, que é gerar impacto social, ambiental positivos. A gente entendeu que a gente deveria direcionar os nossos esforços para uma região, no caso, foi a Amazônia, e também, né, a partir disso, a gente começou a ter um olhar para territórios. Então, a gente tem relacionamento com 33 hoje, né, cooperativas agroextrativistas na Amazônia. Estamos expandindo, sim, para a Amazônia, para a Pan-Amazônia, Colômbia, Equador e Peru futuramente, onde também, né, Colômbia e Peru, a Natura tem operações. E a ideia justamente era direcionar nossos esforços, olhar para essas cooperativas inseridas em territórios sustentáveis, para a gente poder pensar num impacto social e ambiental positivos mais sistêmicos, em parceria com instituições governamentais, não governamentais, da sociedade civil, enfim, o conjunto de atores que atuam em um território e, além disso, atrair novos parceiros para aquela região onde a gente atua. Mas nesse movimento, o que vale dizer é que a gente fundou o Ecoparque em 2014, que é esse parque tecnológico industrial que fica lá no Pará. Nele, né, nós criamos, primeiro foi em Manaus, mas depois a gente transferiu para ficar tudo alocado num site que a gente já tinha em Benevides, o Núcleo de Inovação na Amazônia, onde estão pesquisadores de campo, de ingredientes, e sempre, a partir disso, com um olhar de desenvolvimento local para esses territórios, né? Também desenvolvemos programas de compensação de carbono, porque a Natura é Net Zero, e também desenvolvendo uma tecnologia em parceria, por exemplo, no caso com o IDESAN, que é uma instituição que tem sede em Manaus, que é de Manaus, pensando o insetting, né? A partir das nossas cadeias, como que a gente pode pensar nessa compensação de carbono. E acho que para coroar tudo isso, é um ponto que eu vou falar mais na frente, né? Para testar, para certificar a forma como a gente atua, que é baseada no comércio justo, na valorização das comunidades, no manejo das cadeias, né, dos ingredientes que a gente compra na floresta. Alguns são plantados, outros são coletados. A gente, desde 2018, a gente já tinha parceria com o EBT, que olha, né, uma instituição internacional que também foi criada a partir da ECO 92 e que tem um olhar para comércio justo, pensando nessas cadeias da sociobiodiversidade, e que também é a única no mundo que está olhando para esse processo de repartição de benefícios, que é tão importante para a Natura, para o Brasil e para o mundo, né? Então, acho que esse é um tema fundamental, é um desafio, né? Mas ele atesta, e ele é muito importante, você garantir as condições de trabalho, as condições de manejo e o modelo que você institui dessas cadeias. E um outro ponto fundamental é também a rastreabilidade, você conseguir mostrar, desde a origem, a gente tem todo um sistema da família que vende para a Natura, todo ano, até chegar nas nossas fábricas, a gente tem todo esse sistema de rastreabilidade garantido.
Bom, aí olhando para 2030, a gente lançou uma visão do grupo Natura & Co, visão Compromisso com a Vida, em que, né, a gente está com um olhar como se a Amazônia Viva é uma causa, se torna uma causa para a Natura, em que a gente, além das coisas que a gente faz na Amazônia, a gente entende que é importante a gente atuar com advocacy para temas relacionados à biodiversidade, ao mercado de carbono, a pagamentos por serviços ambientais, e a esse tema, né, que a gente está aqui colocando um compromisso de juntar esforços com outras organizações para a gente trabalhar pelo desmatamento zero, né, a partir de um recorte legal, obviamente, pensando numa meta para 2025, sendo que a meta Brasil relacionada ao Acordo de Paris é 2030. Né, mas o desmatamento, pensando em carbono, o Brasil lança, né, ontem uma outra NDC, a atualização da sua NDC, mas a gente um ponto importante sobre esse tema é que o carbono, que o desmatamento, especialmente na Amazônia, ele é responsável por cerca de 50%, 47%, 44% das emissões brasileiras de carbono. Né? Então, acho que esse é um tema importante do ponto de vista social, ambiental, e quando a gente olha essa temática de mudanças climáticas, também é um ponto fundamental. Né? Além disso, o que eu acho importante marcar aqui, né, as cadeias elas estão totalmente atreladas, e esse é um ponto importante quando se pensa em sustentabilidade, as questões dos direitos humanos. Né? A gente precisa, com esse modelo, não só manter a floresta em pé, mas gerar inclusão social, valorizar essa rede que faz parte da nossa cadeia, né? Garantir os direitos humanos de toda a nossa rede. Então, acho que a Natura entra fortalece esse movimento que a gente já fazia com esse compromisso, e acho que isso é muito importante para essa conversa que a gente vai ter aqui. E, além disso, esse tema de hoje, né, especialmente, que é a questão da circularidade da regeneração. Então, a gente vem trabalhando com isso. Então, você olha a circularidade desde cadeias de embalagem, mas também para ingredientes naturais renováveis. Né? Eu acho que o ponto é esse, a gente trabalha com ingredientes renováveis, fórmulas biodegradáveis, essa é a meta que a gente se coloca para 2030, sendo que ingredientes renováveis, né, a gente já faz há muito tempo toda essa transição para cadeias vegetais. Acho que isso são temas fundamentais para a gente pensar nessa próxima década, que é a bioeconomia com foco em floresta, que esse acho que é o grande tema que a gente traz para a Amazônia, sempre pensando em inovação. Acho que a gente está aqui com a presença de universidades, então, assim, inovação, esse diálogo com a inovação, né? As comunidades, as competências locais, as instituições que trabalham na região, e empresas, né? A gente pensando em mercado, acho que essa é a combinação perfeita para a gente olhar para essa próxima década e pensar e aplicar soluções regenerativas, né? É a força desse ecossistema que vai gerar essa transformação. Alguns números da Natura, né? Pensando só nessa última década, lembrando que desde 2000 a gente está na Amazônia, mas a gente tem, né, hoje, olhando para 2019, 5.136 famílias de relacionamento nessas comunidades, 33 comunidades. De fornecimento em 2019, na verdade, foram 17, quase 13 milhões, né, em recursos alocados só nesse tema de fornecimento. Repartição de benefícios, foram 11 milhões, na verdade, de repartição de benefícios no ano de 2019. Aqui é um índice que a gente mede a cada 2 anos, né, hectare de floresta conservada a partir das regiões onde a gente atua, mas isso não é uma atribuição única da Natura, isso só se faz com uma rede de parceiros, né? Então, esse é o número que incorpora a nossa área de atuação, que não envolve apenas fornecimento, que é o coração da nossa atuação, mas envolve as nossas iniciativas relacionadas com repartição de benefícios e outras iniciativas que a gente faz a partir desse olhar de desenvolvimento territorial, liderado pela área de sustentabilidade, em que se atrai outras parcerias para atuar com alguns temas materiais, como educação do campo e da floresta, pedagogia do campo. Então, a gente tem atuado nesses territórios e atraído parceiros
porque a gente tem uma competência específica, mas com um olhar sistêmico, né? A gente entende que só esse olhar sistêmico vai alavancar, né, essa temática, por exemplo, da bioeconomia com foco em florestas. E esse dado de 1,8 bi, né, ele é cumulativo, na verdade, e ele incorpora também todos os investimentos que a gente fez para a construção do ecoparque. Então, a gente chama que esse é um dado relacionado ao volume de negócios na Amazônia que a gente mobilizou, de 2011 a 2019, contando toda essa estrutura do ecoparque, né? E essa é uma meta pública que a Natura tem, era chegar em 1 bilhão. Na verdade, a gente ultrapassou a meta pública, 1 bilhão em 2020, a gente deve estar chegando em torno de 2 bi, né, em 2020. Mas isso só para destacar que não é o valor que a gente compra de insumos das comunidades, né? Esse aqui é o valor do fornecimento ano. Isso aqui é um quadro, é um retrato, né? Mas eu acho que o modelo é que é importante. E aí a gente volta a essa temática, né? Economia circular, então acho que esse é um pilar para a gente pensar esse movimento, né, de cadeias da sociobiodiversidade e bioeconomia florestal, que está focado muito em regenerar sistemas, né? A gente começa também um movimento pensando em logística reversa, é um projeto piloto na região do Médio Juruá, a partir de coleta, basicamente, de plástico. Isso é um movimento conjunto lá no Médio Juruá, em que a gente pensa em começar um movimento piloto, mas para se trabalhar a logística reversa, que está justamente relacionado a esse tema de economia circular, né? Além das nossas cadeias, em que você pode ter muita oportunidade pensando nessa regeneração e nessa circularidade, além de fórmulas biodegradáveis. Quando a gente pensa em bioeconomia florestal, e acho que olhando para essa vocação amazônica, né, a gente está falando, no caso especialmente da Natura, nesse modelo de não madeireiros, né? Então, esse é o nosso foco no momento, a partir da nossa história, sempre com essa abordagem de inclusão social, né? Então, eu acho que isso aqui é indissociável quando se pensa nessas cadeias. E um outro movimento importante para se pensar nesse modelo circular são os sistemas agroflorestais, né? Até quando se fala em regeneração, recuperação de áreas, acho que os sistemas agroflorestais, eles também atuam de forma sistêmica, desde regeneração do solo, da floresta, mas também da geração de valor para as pessoas que estão envolvidas com esse sistema, né? E, bom, eu acho que de pano de fundo foi falado já, né? O professor Keleinaldo já citou alguns fatos que são desafios que a gente enfrenta quando a gente, pensando nessa abordagem amazônica, por exemplo, a questão do fogo, que está atrelada à questão do desmatamento. Então, se por um lado a gente tem inúmeras oportunidades, eu acho que a gente precisa alavancar, se juntar alguns gaps, alguns pontos nevrálgicos para dar esse impulso para a próxima década, a gente também está falando de desafios socioambientais muito atrelados ao desmatamento e esse tema de desigualdade social, né? Eu acho que isso tem que vir junto nessa conversa que a gente está fazendo. E, obviamente, sempre valorizando povos e comunidades tradicionais, né? Porque eu acho que a gente tem essa pluralidade cultural na Amazônia, uma riqueza de pessoas, formas, modos de conhecimento que tem que ser valorizado, não simplesmente instrumentalizado, né? Acho que, antes de tudo, é importante a gente valorizar esse patrimônio material e imaterial que são e se tem a partir dessas comunidades. E aí, bom, acho que eu já citei alguns elementos, né? Quando se pensa nessas cadeias sustentáveis e bioeconomia das florestas, é olhar para essas fontes renováveis de ingredientes, em detrimento de fontes não renováveis, pensar a inovação, né? E aqui é importante que a gente está dialogando com a academia, a inovação em processos, biotecnologia, uso sustentável de biomassa e mesmo, né, o que a gente vem chamando, que hoje, por exemplo, né, na Amazônia, a gente não tem uma unidade de beneficiamento de extratos, né? Muito antes de se pensar em biotecnologia, a gente não tem isso, beneficiamento de extratos, que é uma saída importante, pensando inclusive em agregação de valor, a partir do potencial que se tem na Amazônia.
uma outra saída para indústrias é justamente cadeias de extrato. Então, hoje a gente trabalha e é beneficiado na Amazônia óleos vegetais, óleos fixos, óleos essenciais, que são usados na perfumaria, mas, por exemplo, antes de se pensar, né, numa coisa mais sofisticada, você tem transformações de base que hoje a gente não tem, né, pelo menos no meu conhecimento. E aí, bom, obviamente, né, a partir de tudo isso, estamos olhando para a conservação e regeneração dos ecossistemas e com esse olhar de novas economias, né, e novas oportunidades também. Está sendo discutido, por exemplo, no Congresso, né, no Senado, a política de pagamentos por serviços ambientais. Eu acho que esse é um tema importante para a gente pensar em geração de renda, valor e oportunidades para a Amazônia, né? E essa bioeconomia circular, quando você otimiza, né, esse recurso pensando nesse ciclo produtivo. A Natura vem desenvolvendo ingredientes hoje a partir desse olhar, pensando, por exemplo, em resíduos de açaí, né? Acho que esse é um olhar importante para as indústrias e para a economia da região. Aqui, né, onde a Natura atua, na verdade, né, territórios e polos onde nós atuamos, eu queria dar um destaque, porque a gente está nesse diálogo com a UEA, do Médio Juruá. Até queria perguntar se a Rainforest não poderia ter um polo lá nessa região de Carauari, porque a partir do movimento com essa abordagem de escalabilidade, de articulação de relacionamento com redes de parceiros, a gente atua aqui nessa região do Médio Juruá, na verdade, desde os anos 2000, e hoje tem um coletivo territorial, né, que é um movimento grande, com mais de 40 organizações governamentais e não governamentais, em que, a partir de uma estratégia, né, desse coletivo, de um olhar de desenvolvimento local que parte da base, que envolve educação, envolve tecnologia, envolve cadeias, envolve conservação da biodiversidade, tem todo um regimento interno, esse coletivo, a gente atrai parceiros, né, para potencializar esse movimento que a gente está fazendo nessa região, né? A Natura, como cerne aqui, trabalha com algumas cadeias da sociobiodiversidade, que eu já citei, a Andiroba, o Cuba e Murumuru, enfim, a gente apoia a Casa Familiar Rural, a gente apoia diversas iniciativas nessa região e a gente vem atraindo novos parceiros para fortalecer esse movimento que vem ganhando corpo e forma desde 2014, né? E aí o olhar da Natura, pensando, né, nessa visão de sustentabilidade e no impacto positivo, é muito focado em conservação e regeneração, inclusão econômica, valorização cultural, inclusão social. Hoje, a gente tem desenvolvidos 38 bioingredientes e que são comprados de cerca de 80 cadeias da sociobiodiversidade, né? Aqui, só para ir finalizando e dar tempo da gente conversar, eu queria falar um pouco do movimento que a gente lançou agora, nesse momento, que ele está focado nesses outros territórios, aqui no Baixo Tocantins e Tapajós, mas isso é um modelo que a gente quer que se fortaleça e que a gente vai ampliando para as outras regiões, para a Natura, sempre a partir dos lugares onde a gente atua. Vale destacar, né, que a gente tem uma atuação, a gente começa um relacionamento com uma comunidade e a gente busca trabalhar a partir de cestas de ativos para poder dar sempre continuidade aos relacionamentos iniciados, né? Então, a gente lançou esse movimento, que é o Nós da Floresta, Negócios pela Amazônia, que tem toda essa base que eu falei. Então, é uma plataforma que a gente lançou no dia 1º de dezembro, juntou, num primeiro momento, a Natura, a Conexus, que é uma OCIP, focada em negócios comunitários, o Projeto Saúde e Alegria, que é lá da região do Tapajós, e a Rede Geral de Agroecologia, que é da região do Baixo Tocantins, para estimular o empreendedorismo sustentável na região. A gente quis trazer um olhar territorial para esse modelo de negócios da floresta para a Natura a partir dos territórios onde a gente atua. A gente já vem somando aí outros parceiros,
apoiadores internacionais, o SEBRAE, o movimento que é do professor Carlos Nobre, que é a Amazônia 4.0. E a gente espera que isso, né, vire um movimento mesmo, que a gente consiga atrair de uma forma orgânica outros parceiros, outras expertises, para a gente fortalecer isso com o olhar de ecossistema, com o olhar de território, para ir além de, né? Bom, esse movimento foi muito calcado, né? Nas questões mesmo relacionadas a essa nova economia, né? Nas oportunidades e nos gaps que a gente vê, porque nenhum negócio é capaz de sustentar sem investimento, uma rede de apoio e parcerias. Esse é o olhar fundamental que eu acho que a gente tem que ter, né? Então, e pensando aqui em diversas redes, né, e formas de se pensar negócios e modelos de cadeias para a Amazônia. Então, a Natura hoje está focada em cosmético, mas você tem uma rede de outras possibilidades. Então, a Natura, ela, com esses parceiros, lança esse movimento, mas ele é mais amplo, porque a gente entende que só em rede a gente consegue potencializar oportunidades que a Amazônia tem para a Amazônia em primeiro lugar, né? Acho que esse é o foco da Natura, acho que em primeira instância. Então, esse Nós da Floresta, a gente circulou nas redes sociais e tudo mais, mas tem esse olhar de conectar, estreitar vínculos, né, para essa nova economia, ativando esses nós de uma vasta rede. Eu acho que a gente está falando a mesma língua, né? Então é importante a gente se conectar cada vez mais, a partir de uma visão compartilhada, né? Desenvolvendo essa cultura de negócios e inovação, sem dúvida nenhuma, né? Acho que a gente tem que levar a inovação para os jovens que estão na floresta, para os jovens que estão no campo, né? Eles demandam, eles querem. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter, inclusive, para continuar a ser atrativo. As pessoas gostam de morar onde elas estão, mas a gente precisa, mas elas querem oportunidade, querem fazer diferente, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para isso, né? Ampliando diálogos, intercambiando saberes, buscando soluções conjuntas, né? Então, eu acho que sempre esse olhar conjunto é fundamental. E expandindo as boas práticas. Acho que esse é um drive de negócio, sem dúvida nenhuma. Então, a gente acredita nessa bioeconomia amazônica e que as possibilidades, né, acho que isso é bem emblemático, são tão vastas quanto a grande floresta e seus rios inumeráveis. Então, essa rede de empreendedores, de parceiros nacionais e internacionais em prol da conservação e regeneração da floresta, prosperidade e bem-estar de toda a gente pela floresta em pé e equilíbrio do planeta, né? E, para finalizar, eu acho que a gente poderia pensar, né, a gente que vive o modelo de negócios, então acho que questões importantes para a gente pensar juntos são: a gente tem que ter uma visão de longo prazo, né? A gente tem que fortalecer esse ecossistema, né? Então o P&D, inovação, unidade de beneficiamento, formação, como foi falado aqui, né? Eu acho que essa é uma iniciativa maravilhosa, necessária, fundamental e estruturante, né? Além de potencializar essa relação com o mercado, né? Acho que é muito importante a gente ter um olhar sistêmico integrado. Promover a agregação de valor local com o fortalecimento social. Acho que esse é um link fundamental da gente fazer sempre. A gente lida, né? São temas novos muitas vezes, então com complexidades regulatórias, acho que tem que se criar aprendizados institucionais para isso. E hoje a Natura tem esse olhar de advocacy, né, para temas relacionados à bioeconomia, como, por exemplo, o Protocolo de Nagoya, pagamentos por serviços ambientais, como eu falei. Acho que um outro ponto importante, né, a gente olhar para essa questão dos tributos, né, das cadeias da sociobiodiversidade, acho que é importante a gente pensar nisso. Isso varia de estado para estado, mas é um tema que é importante para essa discussão que a gente está fazendo. Há necessidade de incentivos também, né? Um olhar de crédito qualificado, direcionado é importante. Formar populações locais também para lidar com dinâmicas de créditos, mas que devem ser criados para esse público específico, né?
para não gerar dívida e sim benefícios, né? Mais uma vez, para a inovação, sem dúvida nenhuma, para a unidade de beneficiamento dessas cadeias, né? A gente tem que incentivar que essas cadeias sejam beneficiadas na região. A certificação, como eu falei, rastreabilidade, né? Porque às vezes você tem um boom de uma coisa, mas se não tem certificação e rastreabilidade, às vezes pode gerar um impacto que não é aquele que a gente deseja. De novo, e reforçando, assessoria e capacitação técnica em campo, acho que são fundamentais, eu acho que a gente sempre dialoga, interage e valoriza os conhecimentos locais. Então, eu acho que é isso, né? É o poder do E que a Natura vem falando. Os conhecimentos locais devem ser valorizados e a gente traz outras formas de dialogar, de interagir, e isso é uma construção coletiva. Atuar em redes intersetoriais, eu acho que esse é fundamental para a gente alavancar essas oportunidades. E acho que um ponto final, né, para a gente pensar, é a necessidade da sistematização desses dados relacionados a essa economia da floresta, né? A gente precisa conseguir ter esses dados de uma forma integrada para a gente conseguir saber quanto de fato, né, não a Natura, mas esse tema, né, economia da floresta em pé, quanto que ela gera de valor para a região, né? Então, acho que era isso, queria agradecer e estou aberta aqui a perguntas, enfim. Muito obrigada. Obrigada, Priscila, eu que agradeço. Professora Mata, quer comentar alguma coisa, por favor? Sim, eu, na verdade, tinha já agradecido antes do início da sessão a Priscila Mata. Quero novamente reiterar os agradecimentos em nome da Fundação Vanzolini, da organização do evento, e repetir um pouco o que eu disse a ela, mas estava offline, de que, na minha perspectiva, em particular, ainda que seja alguém que esteja na academia e um pé numa entidade, que é a Fundação, que tem como missão externalizar o conhecimento gerado pela universidade, entendo também que esse conhecimento, e principalmente o conhecimento que é transformador, o conhecimento inovador, ele não é uma exclusividade da academia, da universidade. Em temas como esse que a gente está tratando hoje, da economia circular, da sustentabilidade, que é eminentemente tema interdisciplinar, multidisciplinar, e mais que isso, é transdisciplinar, a gente aprende a partir de várias experiências, inclusive com a experiência das empresas. E eu repito aqui o que eu disse a Priscila, das boas empresas, né? A experiência que vem das boas empresas. E a gente, claro, sabe que a Natura é uma referência em melhores práticas da sustentabilidade, e cada vez que eu vejo aqui a apresentação da Natura, eu descubro coisa nova, né? E entendo que a empresa também tem uma estratégia extremamente agressiva e inovadora. E eu queria deixar aqui uma pergunta inicial para provocar um debate. Já disse isso anteriormente, eu estou repetindo. Acho que o meu papel aqui é mais de um provocador, né? Um provocador no bom sentido, claro, né? Eu queria que vocês ajudassem a gente a refletir, partindo da ideia de que a Fundação Vanzolini se constituiu recentemente, e essa é uma das frentes de atuação mais novas da história de 53 anos da Fundação Vanzolini. Ela se constituiu no Instituto de Ciência e Tecnologia e tem como objetivo fundamental, além de outras atividades tradicionais, de educação continuada, de promover gestão de tecnologias educacionais, da certificação, também promover projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Já temos aí, o Cleinaldo sabe muito bem disso, uma inserção num projeto extremamente desafiador, que é o projeto STEM, né? O Science, Technology, Engineering and Mathematics, que tem como objetivo qualificar os professores, no primeiro momento, os professores da Universidade Estadual, e que isso tenha a possibilidade de ganhar um efeito multiplicador, né, em toda a comunidade, né, não só da região de Manaus, mas em todo o estado. E eu acho que isso, e depois o Reinaldo pode confirmar ou me desmentir, eu acho que isso é, sim, um projeto inovador, é um projeto transformador na sua essência, porque
porque trabalha basicamente, ainda que seja nessa área de conhecimento das ciências exatas, das engenharias, né? Mas com um desafio, que é romper um bloqueio mental de que a engenharia, as matemáticas, as ciências exatas é um conhecimento restrito a uma elite, a poucos privilegiados. E sabemos muito bem que, além de outros conhecimentos, esse tipo de conhecimento ele é fundamental num processo de transformação, né, das regiões, das sociedades, das comunidades. Então, eu queria que vocês refletissem um pouco nesse desafio, como que, resgatando também muito das falas, tanto do Reinaldo quanto da Priscila, como que a gente poderia pensar em constituir uma rede de cooperação para a inovação transformadora na região. Nesse sentido, pensando em instituições públicas, privadas, universidades, empresas, fundações, como articular esse tipo de ideia, né? Dado que estamos aí dando os primeiros passos. Né? Eu teria uma outra pergunta, mas eu paro por aqui, porque senão a gente monopoliza aí as ideias e as perguntas. Por favor. Eu vou abrir aqui, João, a provocação que você colocou. Eu imagino que os dois projetos atualmente considerados na UEA, eles dialogam muito de perto. Um é o STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. E o outro é o Rainforest Social Business School. Por que razão? Em primeiro lugar, nós não estamos falando só de business, só de administração, só de ciências sociais aplicadas. Por outro lado, também nós não estamos falando só das engenharias, estamos falando de um ecossistema que, no final das contas, vai fortalecer uma grande cadeia de negócios. Trabalhar na Amazônia significa logística, tem que ter alguém de logística, tem que ter alguém de cadeia de suprimento, tem que ter alguém de engenharia de materiais, tem que ter pessoal de business mesmo, de administração, tem que ter, sobretudo, a sua área aí, engenharia de produção. Ninguém faz nada sem engenharia de produção. Então, assim, tem um cenário muito rico para ser trabalhado de forma cooperativa, de forma transdisciplinar. Ele jamais vai ser alcançado se a gente for fazendo por iniciativas estanques. Então, assim, o primeiro aprendizado que o Rainforest traz é agregar todas essas formações, isso dentro da academia. Por outro lado também, a academia não pode estar fazendo gracinha de ficar fazendo semináriozinho, conversando fiado uns com os outros e não vai para lugar nenhum, isso não gera nada de resultado, a população não se beneficia. E outra coisa, isso não atrai de forma nenhuma interesse de uma empresa, por exemplo, como a Natura. Qual é o ganho que a Natura vai ter conversando fiado com a universidade? Tempo é dinheiro. Por outro lado, se tem aqui iniciativas que podem alavancar cadeias produtivas, que podem significar emprego e renda, e que podem significar ganho em escala, isso chama a atenção das indústrias, isso chama a atenção das empresas. Isso fortalece lógica industrial, isso fortalece lógica de comércio e varejo, isso traz uma circulação de ideias que, inclusive, areja a universidade. Eu penso que você tem que formar profissionais focados em negócio. Nós já temos acadêmicos demais. A gente não tem mais o que fazer com eles. Nós precisamos gerar resultado. Então, eu penso que as engenharias elas têm um papel muito forte no sentido de pensar cartesianamente a sociedade. Mas esse entrecruzamento das engenharias com as ciências sociais aplicadas, com mais gente que entende de meio ambiente, que entende de sustentabilidade, que entende de economia circular, nós estamos falando de um cenário muito mais robusto. Quem pensa pessoas, quem pensa relacionamento, quem pensa sociologia, esse time tem que estar todo dialogando junto num mesmo cenário. Não precisa ser no mesmo espaço, mas no mesmo cenário. Porque é isso que vai trazer viabilidade para essas situações. A gente quer desenvolver sociedade, a gente quer desenvolver economia. Eu conheço um modelo de reserva de desenvolvimento sustentável que deveria ser copiado para a Amazônia inteira, porque tirou da miséria, da pobreza, diversas comunidades. Lá tem painel solar, lá tem escola que funciona o ano todo, lá tem água potável encanada de qualidade, lá tem banco social. Ou seja, funciona a comunidade por causa de atividades de desenvolvimento sustentável, vinculadas a organizações não governamentais e assim por diante. Mas são experiências muito bem-sucedidas. Mas elas ainda não são a média da Amazônia. Como é que a gente vence essas assimetrias todas, esses problemas sociais todos, se nós não estivermos juntos com o setor produtivo?
Porque você viu aí que a Priscila mostrou diversas iniciativas se somando para reduzir assimetrias sociais. E, naturalmente, isso não invalida lucro. Pelo contrário, isso agrega, porque quem compra quer saber da responsabilidade social hoje. Então, é um jogo de ganha-ganha, estamos todos aprendendo, nós estamos no jardim da infância do aprendizado do ganha-ganha. Aí eu ouço um monte de bobagem escrita contra a China, não sei o quê, que China isso, China aquilo, e eu vi um artigo muito interessante semana passada. Ano que vem, a China vai comemorar uma política que eles chamam de 1+2+3, a erradicação da pobreza na China. Se isso é propaganda, se não é, mas cadê o nosso plano de 1, 2, 3? Nós, aqui, Brasil, qual é o plano? A grande pergunta que eu faço é, passados 2 anos, cadê o plano? Tem plano? Tem plano. Os empresários vão fazer o que puderem para se defender, nós, universidades, o que nós pudermos para nos defender. Vida que segue, porque não tem plano. Então, assim, o que eu penso? Esse movimento que nós estamos vendo aqui nessa mesa hoje, isso aqui é a sociedade se movimentando por sua conta. O empresariado trabalhando, fazendo seu papel, dialogando com as comunidades, dialogando com a comunidade, dialogando com o consumidor olhando para quem produz, tomando ciência de que é comprado insumo na Amazônia, que isso ajuda a Amazônia de algum modo, quem não é da Amazônia, de algum modo, se vê como alguém que está participando de ajudar a Amazônia a manter sua floresta à medida que compra um produto que é certificado daqui. Mas nós também precisamos compreender um negócio. Existe uma miríade de possibilidades de negócios que podem começar a ser alavancados aqui. Vou falar de 2, nós estamos falando de cosmético. Vamos falar de nutricêutica. Não tem nada produzido em nutricêutica. Qualquer coisa que a gente compra é mambembe, é mal posto, compra um saquinho de açaí aqui mal produzido, mal pasteurizado, que só serve para o comércio local, não pode ser exportado. Em resumo, mas eu chego no Walmart e encontro açaí lá, produto feito do açaí, mas feito nos Estados Unidos, que não gerou royalty nenhum para cá, não devolveu nada para a comunidade. Está lá, é açaí. Mas por que não gerou? Porque nós não planejamos. Se nós não planejamos, não temos nada para reclamar. É esse cenário que eu discuto. Outro cenário importantíssimo, o cenário de enzimas, genômica. O Brasil não participa desse mercado, é um mercado trilionário, o mercado de enzimas, para tudo que você imaginar. Para combustível, para plástico, para energia, para catalisar um monte de reações, para tudo que você imaginar na química, precisa de enzima. O Brasil não vende um tostão em enzima, não participa desse mercado. Detalhe, 3% dos fungos nossos estão identificados para gerar alguma coisa, algum produto. Quer dizer, tem 97% de coisa que a gente não conhece e que ainda por cima estão tocando fogo. Vão acabar antes da gente saber. Então, assim, esse fórum ele é importante por um negócio, abrir a cabeça, compreender um negócio. Setor produtivo e academia precisam dialogar cada vez mais, estar mais perto, pensar soluções, sim. Nós temos que ter humildade de aprender com quem está fazendo. A Natura está fazendo, quero aprender com a Natura. Responsabilidade social, como é que funciona lá, no que é que nós podemos agregar, como é que nós podemos formar melhor nossos quadros, nossos egressos, para atuarem nesse mercado de forma produtiva, serem úteis para esse mercado. Porque imagina, pega um menino aqui que ficou 5 anos no curso de engenharia para virar trainee, para fazer 2 anos de trainee para reaprender o que não aprendeu no banco de escola. Tudo errado. Então, nós precisamos dialogar, sair do purismo, calçar a sandália da humildade, dialogar com quem produz, entender quais são as necessidades, formar gente para o mercado, formar gente pensante. A universidade deixou de pensar. A universidade tem que pensar os grandes problemas. Esse é um grande problema. Como é que a gente produz mais? Como é que a gente gera riqueza no século XXI? É uma pergunta. E como é que a gente integra isso com sustentabilidade? É a segunda pergunta. Isso a gente nem discutia nos anos 80. Hoje é o foco. Então, assim, arejar a mente, cara. Estamos no século XXI, terceira década do século XXI. Então, assim, fico feliz, João, de vocês estarem promovendo esse debate. A gente está começando a conhecer isso melhor. Faço o convite, Priscila, que a Natura nos conheça a UEA, que a gente possa começar a dialogar junto aí com o João, junto com a Vanzolini, junto com a Poli, e a gente possa avançar em diversos cenários nos próximos meses e anos. Não, assim, só para complementar, eu acho que
O professor falou tudo, né? Eu acho que, na verdade, eu só queria fazer um destaque, porque a UEA, ela tem vários polos no interior. Eu acho que isso é uma qualidade incrível. No próprio Médio Juruá, que eu já citei, né? Pessoas formadas, jovens, formados pela UEA, participam desse movimento que eu estou falando, que é o Fórum do Território Médio Juruá. Então, é isso que a gente precisa, que os jovens fiquem em suas regiões, tenham as formações que precisam, fiquem se eles quiserem, logicamente, mas que eles possam ver possibilidades, oportunidades nas regiões de seu nascimento, né? Eu acho que a UEA, ela, com esse movimento de ter presença no interior, a gente vê isso acontece com as nossas parcerias lá locais, tem jovens que atuam nessa rede que a gente trabalha no Médio Juruá, que foram formados pela UEA, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. E eu acho, pensando, né, a gente tem que pensar na formação, acho que a formação de base ela é fundamental, né? Gente pesquisando enzima, gente pesquisando fungo, enfim, né? Acho que a ciência básica ela é fundamental. Mas, né, um olhar que a gente tem muito é olhar os desafios sociais e ambientais daquela região e esse ser um desafio para os alunos, né? Os alunos terem isso como referência. Porque, às vezes, os alunos são formados, mas querendo ir embora, pensando em coisas de outros lugares, né? Eu acho que tem tantas questões, tantas soluções que a gente precisa, né? Exatamente, de engenheiros, de matemáticos, né? Então, tem essa visão integrada, ela é fundamental. E essa formação, com um olhar para a região, né? Para o contexto da região, para os desafios sociais e ambientais da região, eu acho fundamental, né? A Natura está totalmente aberta a estabelecer diálogo, contatos, parcerias, né? Acho que esse é o modelo que a gente vem atuando e parcerias com instituições que estão fazendo, estão construindo e pensam similarmente a gente. Então, e já fica o convite para o Médio Juruá, quem sabe a gente não tem uma unidade da Rainforest lá, né? Porque acho que Carauari é um polo importante, grande, né? Tem um movimento econômico interessante, vem se ampliando, lá tem cadeia do Pirarucu, então coisas que nem estão diretamente relacionadas, mas são nossos parceiros que estão criando unidades de beneficiamento, acho que tem um movimento muito potente nessa região, pensando no estado do Amazonas, entre outras regiões. Mas é isso, gente, queria agradecer, acho que deu a hora, né? Acho que muito rico esse contato, muito rico esse contato, e agradeço demais a oportunidade. Nós que agradecemos, Priscila, demais. Obrigada, viu? Obrigada, Cleinaldo, mais uma vez. Obrigado, Cleinaldo. Obrigado, Priscila. Foi extremamente rico. Eu aprendi muito aqui. Se pudesse, a gente faria só um dia para discutir as questões aí da Amazônia com a Priscila, com o Cleinaldo. A gente também teria um outro assunto atrelado a esse, que são os fundos de investimentos de impacto socioambiental, né? A sigla ISG, a gente comentou um pouco de manhã. Enfim, temos muito o que conversar e gostaria de manter aí ao longo do tempo o contato com vocês. Muito obrigado pela participação. Certamente eu falo aqui, agradeço em nome de todos os participantes que estão aqui por trás nos ouvindo. Muito obrigado.